Olá, me chamo Laura e sou especialista de produtos da Clean Medical. Hoje venho apresentar o fácil manuseio e as funcionalidades do cardiotoco da Comen C22. Iniciando pela lateral direita do equipamento, contamos com a gaveta de acesso ao papel de impressão juntamente com a impressora. Para acessá-la, basta eu puxar a gaveta que irá abrir. O papel dela é tipo arquivo, ele possui medidas de 150 por 90 milímetros com 150 folhas. Toda vez que precisar trocar o papel, é necessário se atentar às marcações pretas para que elas estejam para a traseira do equipamento. Dessa forma, só inseri-lo e fechar a gaveta e está pronto. Indo para a traseira do equipamento, contamos aqui com conector de rede, duas entradas de conexão USB e a conexão com o cabo de energia. Este equipamento ele é bivolt automático e possui uma bateria, onde a sua autonomia é de até 4 horas. Indo para a lateral esquerda do equipamento, contamos então com as entradas de conexão dos cabos dos parâmetros. Em relação à monitorização fetal, nós temos as sondas, os transdutores. O bocal de conexão possui a mesma cor de indicação no equipamento, então basta apenas inseri-lo. A sonda do toco, ela vem sinalizada em verde, diferenciando das demais. A mesma maneira, eu vou conectá-la no equipamento. E esse equipamento, ele conta com a monitorização das contrações fetais. A mesma conexão de cor, onde eu irei entregar essa peça para a mãe. Toda vez que ela sentir uma contração do feto, ela vai pressionar e o equipamento vai contabilizar o número de contrações toda vez que então ela apertar. Em relação à monitorização da mãe, nós temos habilitado no equipamento a temperatura com um sensor de pele, a saturação, o sensor de SpO2, o ECG com um cabo de 5 derivações e também a pressão não invasiva. Indo para a parte frontal do equipamento, contamos com os LEDs indicativos visuais na parte superior. Na parte inferior, contamos com o botão de liga e desliga o equipamento e os LEDs indicativos que são importantes. Quando o equipamento estiver ligado à fonte de energia, o LED estará aceso. Quando o meu equipamento estiver operando com autonomia de bateria, o LED irá ficar piscando intermitente. Caso ele esteja conectado na fonte de energia, o LED ficará somente aceso da bateria. O importante é sempre manter o equipamento conectado na fonte de energia e somente utilizar a bateria em casos de emergência. Aqui eu tenho teclas de fáceis acessos. A primeira tecla é utilizada para congelar as ondas. Caso tenha identificado alguma onda diferente, eu consigo congelá-las e retornar anteriormente, ou até mesmo pedir para gravar essa onda que foi congelada. Apertando aqui, irá iniciar a impressão da gravação dessa onda. Para retornar novamente, sair da tela congelada, eu clico novamente o botão. Aqui eu tenho meu botão de silenciador de alarmes, ele silencia os alarmes por até 120 segundos, e também o meu botão de redefinição de alarmes. Botão de aferição manual da pressão, botão de gravação e o zero do topo. Indo para a parte da tela, ela é uma tela de 12 polegadas touchscreen. Na parte superior,
onde irá aparecer a mensagem de pausa de alarmes, como dito, de 120 segundos, e as mensagens de alarmes. Neste campo, eu tenho a identificação da gestante. Como dito no início do vídeo, o equipamento ele também irá monitorizar a mãe. Eu vou clicar sobre nenhum paciente internado e selecionar as opções. Ele tem a opção de internar rápido ou a opção de internar. Eu vou demonstrar a opção de internar rápido. Ele vai perguntar se eu tenho certeza que eu vou aplicar os dados. Sim. Aqui eu vou selecionar o tipo de paciente. Paciente adulto. E eu posso identificar para o equipamento se a gestante possui ou não o marca-passo. O véu, caso ela possui, eu deixo ativado. Feito isso, está apto para iniciar a monitorização e a captação do exame. Em tela, eu tenho a monitorização do feto, então o equipamento ele pode ser operado para captação e monitorização gemelar, então eu tenho a sonda 1 e a sonda 2, a sonda do toco e as sondas de contrações manuais. Acessando a onda, abre o campo para fazer algumas configurações, como por exemplo, a separação da monitorização de um feto para o outro em casos de monitorização gemelar. Então, a onda, posteriormente na impressão, a linha vai ser separada com 20 batimentos por minuto. Todas essas configurações, elas já estão pré-configuradas ao ligar o equipamento. As demais, elas podem ser feitas, caso necessário, para a monitorização do feto ou a protocolo da instituição. Ao acessar a onda do feto 2, irá abrir as mesmas configurações que podem ser feitas. Acessando a configuração do toco, eu tenho somente a varredura e o toco setup abre para eu fazer as configurações em relação ao toco. Então, o toco base está em 10, se for necessário, pode ser alterado, como dito, conforme o protocolo de instituição ou se necessário para a monitorização daquele feto. Eu irei tirar do modo demonstração para conseguirmos acessá-la todas as teclas de fáceis acesso que contém na parte inferior da tela. Continuando, então vamos falar sobre as teclas de fáceis acessos que contém na parte inferior da tela. A primeira tecla é a de Stop Care. Durante a captação do exame, supondo que a gestante se mexeu, a sonda saiu do lugar e tudo mais, eu posso apertar o Stop Care. Ele não vai parar a captação do exame, ele vai pausar e irá dar o tempo suficiente para reposicionar as sondas. Feito isso, eu aperto novamente a tecla. Aqui eu tenho a tecla de toco base, então para zerar o toco, eu posso fazer o zero tanto por aqui quanto por essa tecla. Novamente a tecla de congelar a tela e a tecla de gravação. E o controle do volume fetal. Posso alterá-lo. Toda vez que fizer alguma alteração, é necessário confirmar para o equipamento salvá-lo. Acessando essa seta, eu abro as demais configurações, as demais teclas. Então, eu tenho reiniciação do alarme e a pausa do alarme, e iniciar manualmente a aferição da pressão e a minha tecla de telas. Dentro da telas, é possível modificar o layout de visualização em tela. Estamos na tela fetal, é possível visualizar a tela fetal, então monitorização do feto, mas a monitorização da mãe, então aqui temos a saturação, a pressão e a temperatura, ele me dá uma onda de saturação e da respiração. Eu posso deixar essa tela em fonte grande ou até mesmo na tela de monitorização só da mãe. Dentro dessa tela é possível fazer algumas configurações. Ao acessá-la,
a onda de ECG, eu posso trocar o nome da derivação, o ganho, a varredura e outras configurações. Lembrando que ao identificar para o equipamento o tipo de paciente, ele já faz todas as configurações automaticamente. Então, essas informações que são acessadas ao acessar a onda, elas são recomendadas se a gestante tiver alguma patologia que seja recomendado alterar, ou até mesmo se for algum protocolo da instituição. Ao acessar a onda da respiração, eu tenho as mesmas configurações que podem ser feitas. Dentro disso, a mesma forma dentro da onda de saturação. Ao acessar o parâmetro, então aqui, os batimentos, eu consigo fazer a configuração dos limites de alarmes. Então, eu vou acessar o campo, seleciono qual parâmetro eu desejo fazer a alteração. Eu tenho o limite baixo e o limite alto. Para eu alterar, eu vou clicar sobre, eu vou arrastar ou ir pelas setas, lembrando sempre de confirmar para o equipamento entender e identificar. Dentro da SPO2, eu tenho uma configuração que é muito importante, que é NIB ao mesmo lado. Se a gestante está com o manguito da pressão e o sensor de SPO2 no mesmo membro, eu preciso identificar para o equipamento para que toda vez que faça a medição da pressão, ele não alarma que a saturação está decaindo. Aqui eu tenho uma fonte de pulso que está sendo captada através do SPO2. Eu posso mudar essa fonte, a origem dela. O campo de configurações das pressão, o campo de configuração da pressão. Ao acessá-lo, eu tenho algumas configurações que podem ser feitas. Por exemplo, o modo de mensuração. Eu posso colocar em automático e identificar um intervalo. Por exemplo, 30 minutos. Feito isso, eu preciso fazer a captação da primeira pressão manualmente, então, acessando o botão tanto na parte inferior do equipamento ou aqui nas teclas de fáceis acesso. Feito isso, feita a captação, a medição da primeira, as demais elas vão ser mensuradas com um intervalo de tempo que selecionamos de 30 minutos. Eu tenho então um canal de temperatura. Essa é a parte de monitorização da mãe, então a monitorização multiparâmetros da mãe. Ao mudar de tela, eu tenho uma tela de tendências, até mesmo uma tela de oxigenação. O equipamento ele vai funcionar como se fosse 2 em 1, a monitorização do feto e a monitorização da mãe. Eu vou retornar para a tela fetal. Ao acessar aqui o campo da sonda, eu consigo também configurar o limite de alarme delas, tanto da sonda 1, da sonda 2, quanto a do toco. Voltando aqui para as teclas de fácil acesso, o rever é todo o histórico do equipamento. Então, eu tenho minha revisão em tendências. Essa revisão ela é dos parâmetros monitorizados da gestante. Ela pode ser vista em tendências gráficas ou em tendências tabulares. Eu tenho a data e a hora, então ele vai armazenar as tendências de 1 em 1 minuto. Eu posso gravá-las e posteriormente imprimi-las. A revisão de todas as aferições das pressões. Os eventos de alarmes, então o meu alarme fisiológico e o meu alarme técnico. O equipamento alarma em vermelho, que é um alarme de alta prioridade, e amarelo em um alarme de média prioridade. Eu acesso tanto os alarmes fisiológicos quanto os alarmes técnicos. E a minha revisão de formas de ondas.
Correndo novamente pela seta, eu tenho a minha configuração de volume. Eu posso alterar o volume fetal. O volume do alarme não é possível zerar. O mínimo é 2. E até mesmo o volume do QRS. Este sim é possível zerar. Lembrando sempre de confirmar para o equipamento entender a modificação. E o meu modo standby. Eu posso deixar o equipamento em standby, uma vez que finalizou a captação de um exame. Eu tenho uma recorrência de exames, eu não preciso desligar e ligar toda vez que iniciar um exame. Eu deixo ele em standby. Ao retornar, basta eu clicar na tela. Ele vai perguntar se eu vou continuar com o paciente que foi admitido ou se eu vou cadastrar um novo paciente. Eu vou continuar com o paciente do qual eu já tinha admitido. Essas, então, são as teclas de fácil acesso. Dentro do menu, eu tenho todas essas configurações dos quais eu já mostrei para vocês. Supondo que eu tive que internar meu paciente rápido e eu gostaria, posteriormente, de fazer a identificação da mesma. Eu entro no menu Gestão de Paciente e Informações do Paciente. Aqui vai abrir o campo onde é possível fazer a identificação. Então, posso colocar nome, sobrenome, identificação no hospital, ou até mesmo o nome do médico, o nome do hospital, enfim. Essas informações, elas não são obrigatórias, elas são necessárias e a protocolo da instituição. Feito isso, finalizei a captação do exame, eu posso dar alta ao paciente. Então, eu dou alta à gestante, eu venho dar alta, eu falo que sim. Retornando aqui ao menu, eu tenho então a minha configuração de alarmes, então eu tenho acesso a todas as configurações dos limites de alarmes. A minha tela de rever, que é a mesma tela que está em teclas de fácil acesso. E a minha tela de configurações de tela. Aqui é possível alterar o brilho de tela. A luz das teclas é a luz dessas teclas que estão posicionadas na parte inferior do equipamento. Eu posso desativá-las. E até mesmo o meu layout de tela. Então, eu tenho o layout de tela da monitorização fetal, o layout de tela da monitorização multiparâmetros da gestante e o meu layout de telas da tela de fonte grande. O modo privacidade é caso se o equipamento estiver conectado a uma central de monitorização, ele vai apagar a tela e a monitorização vai ser feita através da tela da central. O modo noturno, caso utilizado também como monitor de multiparâmetros, ele automaticamente diminui todo o brilho e o volume do equipamento para não atrapalhar o sono do paciente. Telas é a mesma configuração do quais acessamos na tecla de fácil acesso de telas. Configuração de volume também é a mesma configuração. Gestão de documento. É aqui que vai ficar armazenado todos os dados do paciente, da gestante que foi monitorizada no equipamento. Configuração de gravação são configurações, por exemplo, do tempo de impressão do exame. Então, o exame ele leva 20 minutos para fazer a captação total e a impressão ela é conforme for sendo a captação, vai sendo impresso o exame. O canal, então, qual a sonda que eu quero que seja impressa. E a direção, sempre horizontal, porque é de acordo com o papel que estamos utilizando. Configuração de impressão externa, caso eu queira acoplar uma impressora externa ao equipamento. Configuração de evento é onde eu seleciono quais ondas eu quero que fiquem salvas. Configuração de medição, eu vou entrar em todas as configurações dos quais eu mostrei acessando parâmetro por parâmetro. Gestão de configuração, carregar configuração e manter são campos de acesso somente para fazer a manutenção e da equipe técnica que irá operar o equipamento. Retornei novamente ao modo de demonstração.
Agora eu vou mostrar como que faz a inicialização da captação do exame. Eu posso iniciar através da tecla de fácil acesso, gravação em tela ou até mesmo pela tecla na parte inferior do equipamento. Eu dou um clique sobre ela, vai aparecer a mensagem perguntando se eu tenho certeza que eu vou começar a captação de 20 minutos. Eu falo que sim, automaticamente ele vai fazendo a impressão de acordo com a captação que está sendo feita. Aqui na parte inferior nós temos um cronômetro, então ele irá mostrar o tempo até atingir os 20 minutos. Caso eu queira interromper o exame com 10 ou com 15 minutos, eu vou novamente clicar nessa tecla, ele vai perguntar se eu tenho certeza que eu quero parar a captação, eu falo que sim, e ele imprime automaticamente todo o exame. Conforme o exame foi sendo captado, a barra de status vai sendo preenchida. Eu vou interromper meu exame, vou clicar sobre a tecla, ele vai perguntar se eu tenho certeza que sim. Eu interrompo e ele automaticamente finaliza a impressão. Aqui então eu tenho o padrão de impressão do equipamento. Ele está mostrando que eu fiz a monitorização de gemelar, a onda do toco e todas as informações. Esse equipamento ele pode ser utilizado em parto humanizado. As sondas elas são à prova d'água. Em relação à higienização das sondas e também dos cabos de monitorização materna, ela pode ser feita com um pano umedecido com um sabão neutro. Em relação à desinfecção, pode ser feito com isopropanol a 70%. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a sanar dúvidas frequentes. E para maiores informações, entre em contato conosco!